Regimentar o vereador Ruvino Coelho de Ávila. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhores que nos dão a honra da assistência nessa casa, senhores e senhoras que nos assistem através da TV Câmara. Eu recebi, senhor presidente e senhores vereadores, uma mensagem do munícipe Ricardo Quentel Melo, estudante de administração na Universidade Federal e na USJ, e levanta um problema. Trata-se, que no fundo é uma sugestão, trata-se de um problema agravante. Ele é morador de Cobrasol e diz o seguinte: como morador de Cobrasol, desde que nasci percebo um problema que vem crescendo a cada ano. É a questão das calçadas do bairro, que foram invadidas pelos estacionamentos de veículos, e é um grande desafio caminhar nas ruas do Cobrasol. O problema incomoda bastante, pois os carros obstruem boa parte das calçadas e as pessoas têm que desviar do meio da rua, correndo risco. Acredito que leis a respeito do assunto existem, porém falta fiscalização. Outro problema relacionado é a alta velocidade dos carros nas ruas do bairro, que está cada vez maior, e não respeitam de modo algum as placas de limite de velocidade. Portanto, solicito, por gentileza, o apoio dos senhores a esta causa, que com certeza poderia melhorar muito a qualidade de vida da região se solucionada. Gostaria de dizer ao nosso munícipe que as leis existem. Inclusive, o que a Câmara, os seus legisladores puderam fazer para melhorar, inclusive que já foi feito. Nós tínhamos o recuo de 4 metros, fizemos uma lei alterando para 5,5, até porque 4 metros, a maioria dos veículos era impossível de estacionar. Temos cobrado várias vezes, e aqui eu gostaria vou colocar por escrito ao vereador Sanderson, secretário de Segurança, para que a Guarda Municipal, com certeza, poderia dar uma minimizada com relação ao trânsito, que realmente, para agravar, ainda não é normal e nem poderia se fazer um excesso de velocidade, mas infelizmente faz, principalmente nos finais de semana, onde aumenta o volume de pessoas a circularem por lá. A questão da fiscalização é antigo. Na verdade, gostaria de sugerir aqui ao senhor prefeito de que criasse novos cargos de fiscais, porque hoje nós temos a metade, talvez, do que tinha há tempos atrás, onde a população era menor, e hoje o problema se agravou, que nós temos de 14, nós devemos ter 7, 8 no máximo. E isso também é um problema, bem como técnicos na SUSP, isso independente do secretário, mesmo que seja o vereador Amauri, que é da área, que conhece a matéria como poucos, acaba uma pessoa com pouca estrutura, não tem condições de dar o atendimento que o município precisa, e com esse crescimento desordenado, acaba se criando um problema. E muitas vezes o fator político acaba, não se toma uma medida igual para todos. E, aliado a isso, tem a questão dos comerciantes, que piora em muito, vamos ser sinceros aqui, evidentemente com a concordância dos poderes públicos, nos quais, inclusive dos nós, vereadores, que a gente acaba, um faz vista grossa aqui, outro faz vista grossa lá, só que isso acaba criando um problema para todos nós. E eu gostaria, então, fica aqui o registro do munícipe, ele tem razão, a legislação tem, o material humano é pouco para se fazer, eu acho que dá para se minimizar, vamos tentar conversar com o secretário de Segurança para dar uma melhorada. E no bojo dessa conversa, eu quero aproveitar aqui para puxar o assunto do plano diretor, que eu acho que é uma coisa assim que uma boa parte dos problemas os quais nós estamos passando é em decorrência do plano diretor. Em primeiro lugar, nos foi feito um plano diretor nos anos 70. Conseguiu-se votar
a toque de caixa em 85, que é a 1604, né, já defasado. Já defasado. Feito pelo órgão de planejamento de Florianópolis, que foi quem fez o de lá e, consequentemente, fez o daqui. Faz-se uns ajustes daqui, outros dali, e, evidentemente, que acaba-se criando-se algumas situações consolidadas, e eu sempre escuto do seu Adroaldo Cassol, que ele diz, olha, eu não tenho culpa, quando eu vim aqui era um mato, eu sei que eu estou num local errado, é a fábrica de pré-moldado lá em cima, tenho que sair, sempre escutei isso dele, mas quando eu vim aqui podia. Aí nós temos casos de oficinas, como falou o vereador do governo na sessão anterior, que acaba criando um problema sério com a questão de tinta. Temos oficinas mecânicas, temos várias situações que precisam ser corrigidas. Quando começa a corrigir uma coisa de um jeito, outra de outra, ou se faz no conjunto, que eu acho que isso é uma política de planejamento, você tem que planejar a cidade num todo, não adianta ficar fazendo um remendo daqui, outro dali. Foi feito algumas emendas, contratou-se a universidade para se fazer um trabalho, foi feito 14 audiências públicas, sendo que a última foi feita no Melão, e o vereador Neri estava lá, o vereador Batiste, acho que o vereador Carlos Acelino também, pelo menos do pessoal que eu me lembro, para finalizar. E constituiu-se uma comissão nessa casa, fez-se um estudo em 92, entregou-se ao Executivo. Em 2004, deu entrada plano diretor, dia 13 de dezembro, foi lido dia 20 de dezembro, no último dia do ano legislativo, foi lido, começou uma nova gestão, o prefeito pediu à Câmara que desse uma segurada, que iria se fazer alguns ajustes, atendeu-se. Em 2006, pediu-se a retirada para fazer os ditos ajustes, foi devolvido. 2007, retornou à casa novamente, era da Comissão de Justiça, o presidente era o vereador Neri Oswaldo Amaral, fazíamos parte com ele, eu e o vereador Cauleles, eram os membros da comissão. Quando fomos fazer a análise do referido projeto, constatou-se que não tinha assinatura, projeto de plano diretor, não era pequeno. Quem tem, o vereador Batista, o vereador Neri deve ter a cópia. Não tinha assinatura. Reunimos, demos um parecer, está na casa, devolvendo ao Executivo, porque não sei como que vai se votar num projeto que não tinha nem os anexos, nem o projeto em si tinha assinatura. Tivemos, falando com o prefeito, foi prometido várias vezes de o projeto retornar à Câmara, e fomos descobrir depois de que havia uma exigência de que quem não tivesse plano diretor, ou que deve ter, de acordo com o Estatuto da Cidade, uma revisão a cada 10 anos, que é uma década, que parece muito tempo e também não é, acaba sendo pequeno, precisa ter uma revisão. E eu sou da corrente daqueles de que vai se fazer uma revisão, realmente o Executivo tem que fazer, que é política de governo. Planejamento nós podemos aprovar, melhorar, discutir. Devolvemos, conversamos 3 ou 4 vezes, se eu não me engano, né, vereador Neri? Vem hoje, vem amanhã, até hoje não apareceu. Nós já estamos indo para o segundo semestre do 3º ano de um novo governo e não se discute, não se traz à baila. A única coisa que se sabe é com esse crescimento desenfreado e desordenado, construção para todo lado, Minha Casa Minha Vida, você vai numa região hoje, e vou citar aqui como exemplo a região que
reside o nosso vereador Edson Vicente, faz a coisa meio sem o planejamento necessário. Isso ali é culpa de não ter um plano diretor que previsse aquilo daquele tamanho, aliado à ganância de alguns empreendedores que acabam fazendo porcaria e sobra para quem? Para o poder público. Se não for lá e não fazer, e realmente a geral de Lisboa, para não falar as transversais, realmente está um caso de polícia. Realmente tem buraco para todo lado, ou vai se desmanchar e fazer tudo de novo, que deveria ter se tomado a providência antes dos 5 anos, que aquilo ali já começou com problema, vereador Edson Vicente. Não demorou 1 ano e aquilo já estava com problema. Como é um assunto grande, eu vou conceder 1 minuto que me resta para o senhor, e depois eu volto numa outra oportunidade ao assunto. Obrigado, vereador Orvino, pela parte, Orvino. A verdade é que a estatística já comprova que o bairro que mais cresceu em São José foi o lado de Forquilhas para lá, Lisboa, tudo emendou. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos tendo blackout na luz toda noite, com início de 6h30 até 7h30, porque todo mundo liga o chuveiro para tomar banho, já não aguenta mais os transformadores, que foram pequenos, foram feitos para números de pessoas específicos, e não comporta mais. Já aproveito a sua fala para fazer um apelo à Celeste, que é os engenheiros da Celeste, que vão lá e façam uma revisão da nossa área, que está muito perigoso, está difícil, porque é a área que mais cresceu. Então, é necessário que se faça alguma coisa. Obrigado. E só para finalizar, aliado a tudo isso, você cria um loteamento residencial. O Cobrasol tem esse problema, vereador Edson, de X número de casas. Aí você, daqui a pouco, começa a autorizar 4 pavimentos. Então, é essa preocupação que o poder público tem, e nós também, para que acontece isso. Acontece tanto com a Celesc quanto com a Casan. Mas eu vou voltar a esse assunto, porque eu acho que é muito grande e grave e merece ser tratado com a seriedade que ele exige. Obrigado. Eu queria aproveitar a oportunidade para convidar os senhores que estão presentes,